O abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu li o Salmo 42, versículos 7 e 8. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, pedimos a tua orientação, para que o Senhor dirija cada palavra que for dita nesta noite. Que todos os ouvidos, Senhor, possam estar preparados para receber a tua palavra, que seja vinda do Senhor para todos nós. Cremos, Senhor, no teu cuidado e no teu interesse para o nosso bem, e por isso nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caminho do crente é um caminho de triunfo. O que é triunfo? Triunfo é vitória. O caminho de triunfo no qual nós cremos é um caminho no qual entraremos jubilosos pelas ruas da Nova Jerusalém. Que nós entraremos felizes, triunfantes, porque fomos vencedores em todas as lutas que nós enfrentamos, porque o Senhor, Ele garantiu a vitória. E nós somente estaremos lá, porque quem primeiro foi o nosso Senhor, ao dar a sua vida, ao garantir para nós que todas as coisas, elas vão sempre cooperar com o bem daqueles que amam a Deus. Mas, apesar desta palavra, desta segurança, no qual mesmo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós corremos o risco de nós nos enganarmos com algo conhecido como triunfalismo. Meus irmãos, sabemos que o que nos espera são caminhos de vitória. Sabemos o que nos espera é momentos de alegria, de triunfo na presença de Deus, como descrito em Apocalipse. Quando a multidão vem triunfante, alegre, ao encontro do seu Senhor, louvando o Cordeiro de Deus que deu a sua vida. Mas nós não estamos lá ainda nos céus. Não é o ambiente de glória. Não é o ambiente ainda do juízo final. E nós ainda estamos vivendo na terra, cercados pela Babilônia, pelo Egito e por todas as forças do mal que atuam contra o crente. E o crente deve estar preparado para viver nesse mundo e lutar, e combater, e lutar com as forças do bem, movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que tenha força e não caia. Por isso o texto que li, que fala que um abismo chama outro abismo. Nós estamos num mundo no qual constantemente estamos expostos a abismos, a lutas, a enfermidades, a males, a maldades. Meus irmãos, esse mundo foi amaldiçoado por Deus e nele nós vivemos. E Cristo tirou sobre nós toda a maldição e nos encaminha para os céus, onde vamos viver para eternamente debaixo das suas bênçãos. Mas ainda estamos nesse mundo. O triunfalismo já diz o contrário. Você é vencedor aqui. Nenhum mal chegará à sua tenda, mal nenhum chegará até você, você não ficará doente, você não terá problemas financeiros, você não terá problemas familiares. Então essa não é a vida real que nós vivemos, porque os crentes têm sofrido, crentes têm visto seus filhos perderem a vida pela violência, crentes têm visto seus filhos sofrerem acidentes, crentes têm visto a sua família sofrer, crentes têm ficado desempregados, crentes têm sofrido males e males terríveis, que têm tirado o sono e a paz. Então o que está acontecendo? Acontecendo que a mensagem triunfalista, ela é pecaminosa e ela é errada, porque Deus não nos prometeu que nesta terra estaríamos livres dos problemas, pelo contrário,
Cristo, ele disse: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, para que nós um dia fôssemos recebidos na glória. Ele disse que ia preparar lugar, para que quando ele voltasse, ele então nos receberia, para que onde ele está, nós também estivéssemos. Para que lá então, nenhuma lágrima haveria. Lá então, não haverá choro nem ranger de dentes, mas nós ainda não estamos lá. E aí, meus irmãos, eu quis trazer para nós, nesta noite, os testes espirituais que são aplicados sobre os servos de Deus. E esses testes, eles não são aplicados pelo diabo. Essas são situações das quais o próprio Deus, ele nos impõe, porque ele quer crescimento. Assim como um professor de ensino, seja infantil, ou seja ensino médio, dá testes para os seus alunos, para perceber o quanto eles receberam e eles acolheram do ensino, para ver o que eles podem receber de novos ensinos. Então esse teste é para o bem, é para que suba de nível, é para que cresça. Nós também recebemos em situações especiais, que Deus ele nos impõe, para que nós como seus servos possamos crescer. Meus irmãos, o primeiro deles que nós vamos observar, está lá em Gênesis 22, 11, no qual diz o seguinte: pois Deus Abraão à prova, Deus disse para ele: dê-me o teu filho. Nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver que Deus ele impõe grandes desafios aos seus servos. Deus ele impõe desafios dos quais nós não esperávamos. É muito fácil enfrentar uma luta do qual os desafios são pequenos, mas quando os desafios são grandes, nós ficamos um tanto balançados. Servir a Deus enquanto a comida não nos falta, servir a Deus quando o dinheiro está lá na conta, a conta está no azul, servir a Deus quando estamos com saúde, que a família está em paz, isso tudo é muito fácil. Mas, meus irmãos, quando vêm os desafios e nós temos que enfrentar a falta do emprego, a falta do dinheiro, a falta da saúde, e quando nós temos que enfrentar situações que fogem ao nosso controle e nós não temos como dar a solução, com certeza esse desafio vai exigir de nós mais fé, mais dedicação e muito mais confiança no Senhor. Mas veja, como disse o texto, Deus colocou Abraão à prova. Nós estamos falando do homem que é conhecido como o amigo de Deus. O amigo de Deus passou por um teste, por um desafio. Deus disse para ele: primeiro, Abraão, eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação. E aí então Abraão vai lá, já velho, a sua esposa velha, tem um filho, e quando esse filho já está adolescente, Deus chega então para Abraão e diz: Abraão, agora eu quero o teu filho. Meus irmãos, veja que quando nós olhamos só para a situação a qual nós estamos enfrentando, parece algo terrível. Parece que nós não teremos saída, que tudo está perdido. Abraão poderia ter dito não a Deus. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, lá na carta que foi escrita aos Hebreus, nós vimos que Abraão, ele creu em Deus. Deus tinha dito que daquele filho, Deus faria uma grande nação. Deus tinha dito que em Isaque estaria a bênção de Deus. E quando Deus pede aquele filho, Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus tinha dado àquele menino um destino diferente da morte. E como diz aos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho até das cinzas. Ele poderia sim tirar a vida do filho, que Deus poderia dar de volta, porque foi o próprio Deus que fez com que Sara, uma mulher estéril, pudesse dar filho. E de maneira milagrosa, de uma mulher velha, Deus deu aquele filho. Abraão creu na palavra que Deus tinha dado a ele. Meus irmãos, quando vemos histórias como a história de Ana, que chega diante do Senhor, e ela então chora diante do Senhor, e ela pede a Deus um filho,
porque a sua situação era situação de vergonha, de humilhação. E ela diz o seguinte: se o Senhor me der o filho, eu te darei. Mas espera aí, ela não queria a bênção? Queria. Mas ela então, ela se impõe um grande desafio de dar esse filho de volta ao Senhor. A gente vê no narizeado, quando Deus escolhe homens para serem nazireus, Deus exige que esses homens vivam de maneira diferente, exige deles desafios e que eles não poderiam se misturar a outros, assim como Deus, Ele quer de você. Que você viva de maneira santa, de maneira separada, que não viva como os outros. E esses nazireus, eles tinham esse desafio de viver como Deus queria. A gente vê o caso de um dos nazireus, que era Sansão, que não obedeceu a Deus e trouxe grande tristeza e derrota, apesar de Deus usá-lo para trazer lições e através dele também dar vitórias. Mas um homem que não cumpriu com o seu papel e acabou morto. A gente vê, irmãos, grandes homens que foram missionários, ministros de Deus, que tiveram o desafio de deixar a sua terra, a sua casa, e saíram então para pregar o Evangelho, e fez com que a igreja chegasse a lugares onde nunca antes havia se imaginado ouvir-se o Evangelho. Veja que Deus vira para o jovem rico, e aquele jovem que se achava fiel, cumpridor da lei, e Deus então diz a ele: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, então vem e segue-me. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo está dando para esse jovem um grande desafio, como Ele dá para nós. Se nós de fato queremos seguir ao Senhor, nós devemos valorizá-lo, devemos colocá-lo em primeiro lugar, como Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E assim, então, buscando o primeiro lugar, nós vamos seguir a Deus corretamente. Por isso que Jesus Cristo diz aos seus discípulos: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, não vai perder tempo fazendo velório, vamos cuidar de vivos. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você quer ser um servo do Senhor, andar servindo ao Senhor, é necessário deixar o eu de lado, o egoísmo de lado, e então buscar o Senhor para segui-lo. Mas ele ainda dá um desafio ainda maior. Ele disse: quem não abandonar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Será que nós estaríamos aptos para esse desafio? Colocá-lo acima dos nossos filhos, colocar acima dos nossos pais, colocar acima daquelas pessoas que amamos? Será que se Deus tocar na vida dos nossos, nós poderíamos então dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Porque quando Jó disse essa palavra, ele havia perdido os seus filhos e as suas filhas, que acabaram de ser mortos. Ele havia acabado de perder todos os seus bens, e as notícias que ele recebera, elas foram terríveis. Mas ele ainda mostrou que passou no grande desafio, estava pronto a louvar e engrandecer a Deus. Mas um outro dos desafios que Deus nos expõe é fazer os seus servos andarem em caminhos difíceis. Lá em Deuteronômio 8:2 diz: o caminho que o Senhor te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Veja, meus irmãos, que o texto diz claramente que o Senhor fez com que o seu povo, não era castigo, era uma atitude de Deus que tinha um propósito. E Deus fez com que o seu povo caminhasse em caminhos difíceis, como diz o texto, para saber o que estava em seu coração. Deus fez com que o seu povo andasse num deserto abrasador, num lugar sem vida, e nós acostumamos a comparar momentos difíceis os quais passamos com o deserto. Deus muitas vezes nos coloca diante de situações das quais está tudo bem conosco. A vida vai como numa maré mansa, tranquila, e de repente um sobressalto.
de repente uma má notícia, de repente aquelas coisas que nós não gostaríamos, e nós então nos vimos diante de pedras, pedregulhos, espinhos, problemas graves, e nós então, deixados por Deus desses caminhos, nós vamos mostrar como está o nosso coração. Será que de fato amamos a Deus? Ou nós estamos prontos a desistir de andar com o Senhor porque as bênçãos parecem não vir? Parece que Deus nos esqueceu, virou as costas para nós. O mesmo é dito em Deuteronômio 13:3, quando diz: o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O Senhor te coloca em caminhos difíceis para saber se você de fato ama ou você está pronto para desistir dele. A opção mais fácil é sempre a desistência. Vou largar esse Deus, eu vou largar a igreja, eu vou largar essa comunidade, eu vou abandonar, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que eu gostaria. Nós temos que aprender que Deus, Ele não tem nenhuma obrigação de fazer as coisas acontecerem do jeito que nós desejamos. Deus, Ele é o soberano, que faz com que as coisas aconteçam do jeito que Ele deseja. E nós devemos ter uma vida de oração, para estarmos tão contritos a Deus, para que quando as coisas e os caminhos se tornarem difíceis, que nós tenhamos então a intimidade com Ele, para saber que nesses momentos Ele continuará cuidando de nós. E se todas as coisas vierem para o nosso mal, ainda assim, o nosso Deus estará conosco. E isso não dirá que Ele deixou de nos amar. Mas o caminho que traz satisfação é o caminho da permanência. É o caminho daqueles que não desistiram. É o caminho dos amigos de Daniel, que foram até a fornalha. De Daniel, que foi até a cova dos leões. O caminho de José do Egito, que foi para a prisão, mas não desistiu. Meus irmãos, dos milhares de corredores que entram naquelas maratonas famosas, são poucos aqueles que chegam no final. Muitos, por causa do cansaço, por causa do caminho difícil, acabam ficando para trás. Mas, irmãos, outro teste que Deus coloca sobre os seus servos é colocá-los diante de escolhas. Caminho da direita ou caminho da esquerda? Fazer isso que é melhor para mim ou fazer isso que é o certo que Deus quer que eu faça? Eu vou levar o prejuízo, eu vou ser obediente. Lá em 1 Reis 3:5, diz o texto que apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Deus deu a Salomão o direito de uma escolha. E logo depois o próprio Deus vai dizer a Salomão: por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a eliminação dos seus adversários? Eu te darei tudo isso e muito mais. Deus deu a Salomão o direito da escolha. Olha o que diz Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O Senhor nos coloca à prova para ver qual será a nossa decisão, qual será a nossa escolha, o que vai motivar o nosso coração. Irmãos, quando nós lemos em 2 Crônicas 32, versículo 31, onde conta a história do rei Ezequias, um rei fiel ao Senhor, um rei que buscou servir a Deus de todo o coração, mas que depois de muitas vitórias, depois de Deus mandar com que a Síria fosse embora e que os soldados fossem derrotados, Deus então provou o rei Ezequias. Deus mandou que viesse de longe alguns representantes de um rei de um reino distante, chamado Babilônia, um reino pouco conhecido. E aí então esses representantes vieram a Ezequias para ouvir dele como foi que o Deus de Israel deu a vitória sobre a Síria. E aí então o rei Ezequias trouxe esses representantes para dentro do palácio, e ele mostrou as riquezas, ele mostrou aos homens o tesouro que ele tinha, ele mostrou tudo aquilo que era desejável, e logo depois vem Isaías e diz:
o que você fez? Deus, ele colocou Ezequias à prova, diante de uma escolha, e ele preferiu se engrandecer, ao invés de engrandecer o nome de Deus que havia dado vitória. E aí o profeta Isaías chega e diz: o que você fez, Ezequias? Pois estes homens que aqui estão, que viram toda a sua riqueza, eles voltarão e levarão tudo isso para a terra deles. O prazer da obediência é muito maior do que o prazer da carne. O prazer de servir satisfaz. O prazer de pecar traz culpa. O que vai ficar com a riqueza ou com a confiança no Senhor? Meus irmãos, nós somos colocados diariamente diante de escolhas. O que você vai escolher? A fidelidade ou o lucro? O prazer ou a obediência? Mas em quarto lugar, meus irmãos, nós veremos que Deus, ele nos impõe tarefas difíceis de completar, tarefas difíceis de serem concretizadas. Às vezes, situações que nós olhamos para elas e nos parece impossíveis. Lá em João 6, versículos 5 e 6, Jesus chegou para os seus discípulos e disse para eles: dê alimento para essa multidão. Os seus discípulos, então, eles olharam para o impossível e disseram: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas diz o texto, mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus Cristo estava pronto para fazer um milagre, mas Jesus Cristo então impôs aos seus apóstolos uma tarefa difícil. Eles deveriam confiar no Senhor e dizer: Senhor, de fato, aqui não há como comprar pão, de fato, aqui não há alimento para eles, mas diga, Senhor, o que fazer e nós faremos. Mas eles preferiram olhar a impossibilidade. Não é assim que nós fazemos na maioria das vezes? Quando nós nos vimos diante de situações difíceis, de tarefas difíceis, nós dizemos: não vai dar certo. Olha, não, desiste que não vai dar. E de repente algo acontece e por milagre Deus faz tudo mudar a situação. Essa situação foi transformada por um rapaz. E eu gosto de citar esse rapaz que quase não aparece no texto lá de João. O texto diz que esse rapaz, ouvindo a ordem de Jesus de alimentar aquela multidão, ele trouxe para Jesus os pães e os peixes. E os apóstolos, de maneira incrédula, chegaram então para Jesus e disseram: mestre, tem um garoto aí que está aí com os pães e peixes. Tipo, Senhor, mas que coisa ridícula, o que vai ser feito dos pães e peixes? Jesus, ele não está importando se a situação é favorável ou não. Ele fará o milagre. Ele não quer saber se é difícil ou não. Ele quer que nós façamos a nossa tarefa. Aquele jovem fez. E Jesus pegou o pouco que ele tinha e alimentou toda aquela multidão. Olha uma tarefa também difícil que o Deus impôs lá no passado para Gideão. Quando os midianitas eram uma multidão e eles causavam um grande mal ao povo de Deus, e aí então Deus disse a Gideão: vai e luta e vence. E diz o texto que vieram a Gideão mais de 30 mil homens. E desses 30 mil, quando diz todos os covardes podem ir embora, 20 mil homens foram embora se dizendo covardes. E Deus diz: é muitos homens. E aí dá uma outra ordem e o povo vai embora. E ao final Deus disse: agora você vai contra os midianitas, contra apenas 300 homens. E com 300 homens Deus deu a vitória para Gideão e para o povo de Deus. Veja, meus irmãos, que essa tarefa era impossível. Você não iria, eu não iria, talvez nenhum de nós teria coragem. Mas essa tarefa foi dada por Deus ao seu povo e os capacitou para isso. Mas em quinto lugar, irmãos, nós vamos ver que Deus, ele permite que seus servos sofram. Será? Será que Deus realmente permite sofrimento? Ou isso é uma coisa que não é verdade, que não está na Bíblia e que não acontece?
Lá em Atos 16, 23 e 24, diz que depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, preso aos pés do tronco. Meus irmãos, Jesus, ele disse, assim como me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Assim como eles impuseram sofrimento a mim, vão também impor sobre vocês. Meus irmãos, sofrimento faz parte da vida do crente. Quando a gente lê que os apóstolos todos morreram martirizados, nenhum deles, ou melhor, apenas João, que morreu velho, já bem idoso, mas João, antes de morrer, ele foi preso na ilha de Patmos, ele foi jogado num tornel cheio de óleo quente, ele poderia ter morrido, Deus o poupou a vida, mas eles sofreram. Todos os homens que foram fiéis a Deus sofreram. 2 Timóteo 3,12, ele diz o seguinte: todos aqueles que querem ser fiéis a Cristo serão perseguidos. Deus, ele nos impõe situações que nos levam ao sofrimento, para que no sofrimento a gente perceba o cuidado de Deus. Doenças, desastres, perdas de bens, mortes. Quando a gente lê Hebreus capítulo 10, você vai falar daqueles que tiveram o espólio dos seus bens, daqueles que tiveram a sua família morta, daqueles que foram perseguidos, mas que eles louvaram o Senhor com a sua vida. Aí a questão que pega para nós: Senhor, eu estaria pronto para no sofrimento louvar ao Senhor? Hoje pela manhã eu citei Blaise Pascal, que depois de ver que Deus não o curaria do câncer, ele orou dizendo: Senhor, me ensina a sofrer como um cristão. Meus irmãos, a mensagem triunfalista que tem sido pregada nas igrejas de hoje, leva a gente só a ver a coisa boa que pode acontecer, e isso é um grande risco, porque quando nós oramos por um enfermo, nós oramos para que Deus faça a sua vontade, e Deus pode curá-lo, como Deus pode matá-lo. Deus pode fazer o coxo levantar, como pode deixar, como Jesus deixou aquela multidão lá no tanque, dando cura apenas um. E aí então as igrejas se envolvem em curas muitas vezes falsas, para mostrar que podem fazer milagres acontecerem. E aí mentem para as pessoas, enganam as pessoas. Para provar se continuam a servir ao Senhor ou não, é que Deus expõe os seus servos ao sofrimento. Será que o serviço e a fidelidade não seria apenas uma moeda de troca? Por isso, meus irmãos, nós vimos Deus permitindo que os seus servos passem por provações. É o que diz lá Tiago 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o efeito da aprovação. Quando nós estudamos a carta escrita por Tiago, nesse texto escrevi um estudo do qual dizia: provados para serem aprovados. Deus, ele prova os seus para ser aprovados, para crescerem, para se desenvolverem. Quando a gente lê Romanos 5, quando ele fala de glorificar a Deus, por saber que você é salvo, que você é justo diante de Deus, ele vai dizer que se alegra em Deus a própria tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Meus irmãos, nas provas, nós somos exigidos a dar passos, sejam para frente ou para trás. Nas provações, nós mostraremos a que ponto nós chegamos, se nós aprendemos ou não, se crescemos ou não, se todo o conhecimento que temos na Bíblia nos transformou, ou ainda somos tão egoístas quando estivemos no primeiro dia do encontro com o Senhor, se ainda ouvimos a nossa natureza caída e deixamos ela reinar em nosso coração, ou de fato já a matamos para servir ao nosso Deus. Meus irmãos, apesar de Deus nos permitir passar por todas essas situações, a Bíblia diz que Deus, ele não permite que essas situações se prolonguem, para que nós não ficamos angustiados.
para que nós não fiquemos desanimados, porque a dor dói de fato, o sofrimento nos maltrata de fato, mas Deus, sendo misericordioso, Ele restringe para que a dor não nos leve ao desespero. E no momento onde nós já estamos sucumbindo, Ele estende as mãos e diz: eu estou aqui, meu filho, segure-se na minha mão, ampare-se nos meus braços, eu estarei contigo. Você já identificou quais os testes Deus Ele tem feito para te confirmar? Porque os testes de Deus, as provas de Deus, as situações difíceis que Deus expõe, não é para você se afastar, não é para desistir, não é para que você o abandone. Não reclame, observe atentamente a situação, observe o cuidado de Deus, assim como Abraão observou. Entenda que a promessa de Deus para você é de bênção. Então Deus, Ele quer o melhor para ti. Qual a resposta você tem dado aos testes divinos? Você tem buscado em Deus a segurança na sua palavra, a certeza do seu amor, a certeza do que Ele prometeu para você? Pois busque servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, sabendo que no decurso da tua vida, muitas situações poderão fazer você passar por dificuldades, passar por sofrimentos, passar por testes, por provas difíceis, mas tudo isso virá para te fortalecer, para te preparar e para te ensinar. Que Deus nos abençoe, irmãos, que haja crescimento na vida de cada um de nós. Amém?